A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo. Se quiser ligar as outras luzes lá, para ficar mais claro, pessoal, pode ligar lá para nós, Mateus. Oramos, falamos com o Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, te damos graça por tudo, que a tua paz, tua bênção venha estar no coração e na vida de cada um de nós. Guia-nos com teu Espírito, fortalecendo-nos na fé, no amor e na tua graça. Livra-nos de todo mal, guia-nos com o teu poder e com a tua glória. Encha-nos com teu Espírito para que consigamos desenvolver o trabalho, desenvolver tudo aquilo que tens reservado para nós e assim consigamos nos purificar, nos aperfeiçoar junto a ti. Graças te damos por tudo, ó Deus. Entra no nosso coração, na nossa vida, pois damos glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade, já tem café lá atrás, pronto. Pois bem, nós estamos dando seguimento ao estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar aqui no livro de Isaías, capítulo 10, né? A gente já viu até Isaías 9. Inclusive, nós começamos a ver agora este curso desde o princípio lá em Bento Gonçalves e em Guaporé também, né? Inclusive foi gravado, só que devido aos meus compromissos eu não tive tempo ainda de editar. Eu quero ver se hoje à tarde, hoje à noite eu faço isso. Tem que editar esse primeiro curso que nós vemos lá, então lá vai ser todo gravado. Então aqueles, quem sabe alguém de vocês perdeu um ou outro dia, poderá então rever todo este material, acessando aí o site, ministériocristosenhor.com.br, clicando aí em curso de obreiros, né? Vai ter aí todo, passo a passo, vai ter todo o curso que eu estou ministrando lá. Eu estou gravando e nós vamos estar transmitindo, né, aí pelo site, vamos estar disponibilizando aí no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão, né? Graças a Deus. Isaías foi um profeta que ele enfrentou grandes dificuldades ao longo da sua pregação, ao longo da sua mensagem, como nós temos visto, pois ele falava de tragédias e desgraças enormes em um momento que o povo estava em paz e vivendo bem. E, obviamente, o povo não acreditava. Né? Claro que não tem como comparar, são situações bastante distintas, mas, por exemplo, nós temos falado em diversos momentos que ainda vai vir outra doença, muito em breve, pior que a Covid. Né? Isso parece loucura tu falar disso em um momento onde está tudo voltando ao normal, tudo está voltando à sua normalidade. E, de fato, é loucura. Agora, Isaías ele enfrentou isso, né? Ele enfrentou muito isso, essa situação. E aqui ele vai continuar falando os seus alertas, os seus avisos aqui em Isaías capítulo 10. Olha só. Isaías capítulo 10. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor disse: Ai do rei da Assíria,
Ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Assíria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades: Calno e Carquemes, Hamate e Arpade. E também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e com seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Assíria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que, num dia só, queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro, e Ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês
e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com meu chicote, como fiz com os midianitas perto da pedra de Horebe. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos vêm na direção de Rimon, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Jepa. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo. E os de Gibeá, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim. Escute os gritos, gente de Laís. Responda, povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo. Fogem também os de Gebim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob e dali ameaçam o Monte Sião, as cidades de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Oh, glória a Deus. Olha só então. Veja que ele descreve o que haveria de acontecer com uma enorme riqueza em detalhes. Ele diz o nome da nação que viria para destruir. Descreve tudo o que haveria de acontecer. Depois descreve que ele traria grande mal sobre essa nação também. Porque em vários momentos Deus já deixou claro que por vezes ele usa homens e mulheres para combater os maus, né? Porém, eles também se tornam maus naquele momento. E também a mesma punição que caiu sobre aqueles também cai sobre esses, não tem diferença, né? Então veja que aqui ele começa a descrever, lá no versículo 1, olha ali, ó, né? Ai dos que criam leis injustas e decretam normas injustas. Hã? Nem parece que ele está falando do Brasil, né? Pois é, tia. O objetivo destes doutores é tirar o direito do pobre, impedir o acesso à justiça, oprimindo e roubando. Poxa vida, né? Olha, ele não está falando do Brasil, ele está descrevendo uma situação há milhares de anos atrás, né? Então veja que alguns que aí roubaram um monte do país, condenados em 3 instâncias, estão livres porque foram perdoados. E um outro deputado que, só por ter falado mal do juiz, está usando tornozeleira eletrônica, né? E foi até preso. Ou seja, se tu roubar não tem problema nenhum, tu não pode falar mal do juiz, né? Ou seja, então as coisas se perderam mesmo, a gente vive um momento bastante complicado, não só na questão política, né? Porque por vezes as pessoas tentam falar, mas o crente não deveria se envolver em política, tá? E Deus está fazendo o que aqui? Ele levanta rei e derruba rei, né? Ele põe rei, ele tira rei. A questão política anda junto com a minha e com a tua vida, não tem diferença nenhuma, né?
há pouquíssimo tempo atrás, Deus nos disse que esse nosso presidente que está aí hoje, o Bolsonaro, ele colocou para poder impedir algumas coisas que estavam em andamento. Por exemplo, já tem projeto lá para mudar a Bíblia. E isso parou porque o presidente está lá. Senão estaria em andamento para mudar a Bíblia. Né? Sem contar muitas regras muito piores que estão lá para serem aprovados, que Deus já vem nos alertando há mais de 15 anos sobre elas. Né? E muitas das mudanças que a gente foi desenvolvendo no nosso ministério em matéria estrutural foi justamente para estarmos prevenidos quando esse tempo chegar, que pelo que o anjo me falou agora, na última vez que eu estive em Veranópolis, está muito, 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 muito perto. Né? Mas aquilo é como eu comentei até na ceia ontem, muitas coisas que Deus ele disse para Abraão, que ele disse para Moisés, que ele disse aqui para Isaías, né, foram se cumprir centenas de anos depois. Né? Porque o tempo para Deus não passa da mesma forma que para nós. O tempo aqui para nós, dia, ano, Deus não enxerga isso do mesmo jeito. Porque para alguém que é eterno, tu falar em 1 ano, tu falar em 200 anos é um mero detalhe. Né? Isso é insignificante. 100 anos para nós, seres humanos, é uma vida. 400 anos, isso aí é a vida de 4 gerações. Para Deus, um mero detalhe. Para alguém que considera 1000 anos como um dia, então imagina, né? Então, milênios para Deus é ontem. Então, quando a gente escuta as profecias, a gente escuta aquilo que Deus fala com relação ao futuro, por vezes a gente vive uma geração muito imediatista. Né? Ela quer tudo para ontem. Ela quer tudo para ontem. Ela quer tudo para ontem. Deus falou que vai acontecer tal coisa. Se assim 3 meses não acontecer, não é de Deus. Irmão, te acalma. Tem coisa que Deus fala para nós que vai acontecer, quem sabe, daqui a muitos anos. Né? Creio que agora, quando ele fala, e na última vez que ele falou lá em Veranópolis, e ele ainda frisou que é para este tempo. Ele ainda frisou porque ele conhece essa minha visão, que muitas profecias e revelações elas vão se cumprir, mas vai levar, por vezes, décadas para acontecerem. Não é para 1 dia ou 2, porque Deus, ele não tem... Tudo que Deus faz, guarda bem isso, tudo que Deus faz não é para provar que ele tem poder. Não é para provar que ele realmente usa o servo A, B ou C. Deus, ele não se preocupa em provar nada para ninguém. Ele não precisa disso. Ele é Deus independente da minha e da tua opinião. Tudo que ele faz é para cumprir o propósito que ele previu, que ele descreveu, que ele determinou desde a fundação do mundo. Escreveu, ele organizou, 2000 anos depois vai nascer Abraão. Mais 2000 anos vai vir Jesus. Mais 2000 anos, a ciência vai se multiplicar como nunca antes, o conhecimento como nunca antes. Todo olho, todo mundo ouvirá a minha palavra, porque os meios de comunicação vão permitir isso. A Bíblia, que até 400, 500 anos atrás era só em latim, não podia ser escrita em outra língua. Hoje vivemos um tempo que ela já foi traduzida em mais de 1000 línguas diferentes. E não só isso, né? Uma pessoa como eu, por exemplo, consigo hoje pregar em mais de 10 línguas diferentes. Uma das mensagens que eu preguei sobre a questão do suicídio já está em 10 ou 12 línguas diferentes, dubladas nisso, né? Legendada. A série Emoções, que eu estou legendando, eu tive que parar agora um pouco por causa da construção do estúdio, então isso me consome muito tempo. Ela está sendo legendada em 5 línguas diferentes e dublada em 2 línguas diferentes. E eu mal e porcamente falo português. Né? Ou seja, olha o avanço que deu.
Ou seja, então Deus ele não precisa provar nem para mim e nem para ti. Por vezes o crente, ele quer muito isso. Eu quero que Deus prove quem está certo e quem está errado. Amado, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em cumprir com o propósito dele na terra. Quem ele vai botar no inferno e quem ele vai botar no céu faz parte do processo. Faz parte do processo. Ele luta e tenta salvar a todos, sem exceção. Pensa na pior pessoa que você conhece. Deus quer salvar ela também. Deus ama ela também. Mas como é que Deus consegue amar aquele caco? Também não sei, mas que ele ama tanto que morreu por ele. Ou tu acha que Jesus morreu na cruz só por ti que é perfeito? Não, de forma alguma. Ele morreu principalmente por aquele caco. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele quer salvar a todos. E ele vai lutar por isso. Então veja que aqui em Isaías, nós já encontramos em mais de um momento afirmações, textos de Isaías que são muito parecidos com o tempo que a gente vive agora. E ao longo do estudo do livro de Isaías, vocês vão ir percebendo, que esta característica ela é muito forte. Até o capítulo 39, se eu não me engano, que é o que faz as previsões do 40 em diante. Se a memória não me engana é isso. Do 40 em diante aconteceu 300 anos depois, que é a descrição de fato, o cumprimento de tudo isso. Então nós vemos aqui que ele está falando que o povo aqui está vivendo um tempo de leis e decretos injustos, onde o objetivo desses doutores, desses políticos, estamos no ano eleitoral agora, coisa linda ouvir os políticos falar na TV. Esses dias eu vi um partido político falando, porque nós nos renovamos nem para ser a velha política e nem a nova, mas a política que o povo precisa, porque o nosso partido não tem igual, disse tacar fogo. Olha, se algum dia um partido político prestar, eu mudo de nome. Não tente. Partido político é que nem igreja, tem os bons e tem os ruins. Tem o que presta e tem o que não presta. Igreja não salva ninguém, partido político não muda país. Realidade isso é fato. Não há como... Eu nunca fui filiado a partido político e não pretendo. Nem para apoiar nem A, nem B, nem C, porque o partido que é bom hoje não presta amanhã. É incrível a coisa, Tem até um que ia ser candidato, que foi juiz. Não vou dizer nomes, porque senão isso vai pro ar depois e a gente se complica. Mas, quando foi trabalhar com o nosso presidente, arrumou problema lá e caiu fora e só criou confusão. Aí foi para um outro partido e ia ser candidato a presidente. O partido tal gastou mais de 2 milhões com ele em salário, em segurança particular, hotel, divulgações, reuniões e assim por diante. Essa semana ele simplesmente apresentou a cartinha, tô fora, mudou de partido, vai se candidatar a deputado. E o partido ficou com o prejuízo dos 2 milhões. Eu digo, poxa, a pessoa que não tem... Isso é falta de caráter. Não tem outra coisa para dizer. Isso é pura falta de caráter da pessoa. Porque se eu assumo um compromisso contigo, tu começa a investir em mim, depois eu simplesmente viro as costas, tiro tudo pro alto e vou embora, como se nada valesse nada. Opa, peraí, né, tio? Não é por aí a coisa. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o crente ele tem que tomar cuidado com isso. O cristão não deve ser assim. A igreja que tu tá, ela tem defeitos? Um monte. Todas têm, não tem como ser diferente. Quer acabar com o aquecimento global no mundo? Fácil. Tira os humanos da terra. Quer acabar com a poluição? Quer acabar com a destruição da Amazônia? Barbada. Tira o ser humano da terra. Acabou.
Enquanto o ser humano estiver aqui, vão destruir a Amazônia, vão destruir os rios, vão destruir o ar, né? Até lá no Polo Norte, que ninguém quer ir morar lá, não sei porquê, né? Mas ninguém quer ir morar lá, estão conseguindo destruir com lá também. Está derretendo tudo, diz os cientistas, né? Tem cientista que diz que isso é normal, que de tempo em tempo derrete, outros diz que não, mas enfim, né? Eu não entendo essas coisas. O que eu sei é que a impressão que a gente tem é que cada ano que passa as enchentes aumentam, cada ano que passa os temporais aumentam, os problemas no meio ambiente aumentam e não está melhorando, está piorando, né? Enchente, então, é um terror. Agora no Rio de Janeiro estava dando outra de novo, né? Eu ouvi falar que deu uma chuva de 700 milímetros. Eu nunca escutei isso. Sabe que na faculdade, quando a gente estuda esta parte de precipitação, por exemplo, quando eu vou botar uma calha na minha casa, eu preciso calcular qual o volume maior de água, né, que acontece naquela região, tomando como média os últimos 25 anos, que é o que a norma NBR ela prevê. Então, tu pega a chuva dos últimos 25 anos daquela região, calcula o volume de chuva máximo que vai dar e dimensiona o telhado, a calha e assim por diante para aquela captação. Né? E em nenhum momento eu vi na norma previsão de chuva de 700 milímetros. Isso é 70 centímetros de água, né, por metro quadrado. Pega na tua casa 1 metro quadrado, põe 70 centímetros d'água. Isso é o que choveu lá num dia. Não tem. Por que os morros estão descendo? O governo não faz nada, amado. Não tem governo que consiga resolver um problema desse tamanho. Só se tu fizer ponte e viaduto por cima da cidade toda e todo mundo se muda para cima da ponte do viaduto. Não tem condições, ainda mais que o crescimento dos últimos anos foi estratosférico em matéria de população. Né? Então é um problema, só que muitos desses problemas que nós estamos tendo nesse tempo, nós estamos enxergando que lá no tempo de Isaías tinha isso. Problema da corrupção, desvio de dinheiro, né? Parece que o prefeito aqui de Canoas está metido em alguma coisa aí, não sei. Né? Ou seja, então a coisa é complicada. Naquele tempo ele já previa isso. Agora, ele sempre deixou claro naquele tempo, e para hoje não é diferente. Tem consequência. Tudo que tu faz ao longo da tua vida tem consequência. Tem consequência. O castigo vem. A punição vem. Né? E quando vem o castigo, vem a punição, é para nos lembrar que ainda há um Deus no céu. Que você pode se tornar uma pessoa ingrata com aqueles que te ajudam, quantas vezes você quiser. E não vai adiantar você dizer, mas eles tinham defeitos. Sim, igual tu, não tem diferença nenhuma. Mas agora, ingratidão, a maldade, esses são atos que nós, crentes, temos que cuidar para não ter na nossa vida, né? Não pode dizer, mas eu ofendi o irmão porque ele é feio demais. Mas não te olhou no espelho? É todo mundo feito a mesma matéria, não tem diferença, né? Olha ali o versículo 3. O que vocês farão no dia do castigo, quando a destruição chegar? Onde vocês buscarão proteção? Onde guardarão suas riquezas? Imagina uma região que cai 700 milímetros d'água. O povo estava com a casa literalmente embaixo d'água. Refrigerador virando caico. Pensa você numa situação dessa. Olha para tua casa, tudo que tu tem, que tu lutou para comprar, que tu lutou para conquistar. De repente vem uma chuva dessa em Canoas e faz boiar tudo. Que Deus segure lá para cima, então, essa chuvarada. 700 milímetros d'água, se cair isso aqui, a gente vai fazer jus ao nome da cidade, né? Canoa. Eu digo que o dia que não der mais enchente aqui em Canoas, tem que mudar o nome da cidade, porque não existe
canoa no seco, né? Mas enfim, vamos embora. E Deus alertando, né? Deus alertando sobre isso. Não poderão fazer a não ser escolher estar na mesma ruína que todos os vivos ou se amontoar junto aos mortos. Mesmo assim, a ira de Deus continua viva. Ah, Pai do céu, que desgraça. Olha só, Deus ele deu o direito do povo escolher. Né? Deus é bonzinho. Vocês têm duas escolhas. Ou vocês podem estar completamente arruinados, ou vocês podem se unir a pilhas de mortos. Vocês podem escolher o que vocês querem. E isso é um Deus irado. Isso é um Deus irado. E aí tem crente que diz, porque Deus está brabo comigo, Ele está me castigando. Bati o dedinho na quina da escada. Irmão, se tu acha que as coisas ruins que acontecem no dia a dia na tua vida é Deus te castigando, então a gente não está falando do mesmo Deus. O Deus esse, quando se ira, amontoa mortos na estrada. Os mortos se amontoam. Não é bater dedinho na quina. Compreenda que as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia fazem parte da nossa vida. Há muitos textos que falam sobre isso e dizendo, as coisas ruins que estão acontecendo na tua vida hoje, aconteceram também na vida de muitos outros que vieram antes de você. O mundo é o mundo, ele é difícil. Né? Agora, quando Deus se ira com um povo, sobre uma nação, e a coisa muda de figura. Não, ninguém escapa. Do menor ao maior, todo mundo cai. E a gente observa que não poderíamos comparar esta última doença, Covid, né, que foi um horror, claro, imagina 660 mil vidas perdidas em 2 anos. Isso é um número estrondoso. Mas não se compara com aquilo que quando Deus realmente diz, eu vou fazer, eu vou botar ordem na casa. Quando Ele se levanta para fazer isso em uma nação, essa porção que morreu, isso aí é detalhe, isso aí passa despercebido. É muito mais do que isso. Vemos que Deus ele leva centenas de anos para fazer algo assim. Não é algo que acontece todo dia, toda hora. Né? Agora, quando Ele faz, descarrega toda a raiva que Ele guardou de todo aquele tempo. Toda a ira, como o texto diz. Né? E esta ira não passa logo. Né? É aquele que dá um boi para não entrar na briga, mas depois dá uma boiada para não sair. Né? A gente observa fatos como esse, por exemplo, ao longo da Bíblia. Lá no início da Bíblia, teve um fato que aconteceu com a morte de muita gente, porque Deus se irou. Né? Foi o primeiro momento que Deus fez isso. Qual era o nome do acontecimento? Dilúvio. Né? Algumas centenas de anos depois, Deus novamente se levanta e destrói com todo um povo, porque eles foram rebeldes aos seus olhos, sendo este o segundo acontecimento. Aonde esse povo estava? No deserto. Todos que têm 20 anos ou menos, estes entrarão na terra prometida. Todos que têm mais de 20 anos, estes morrerão e não pisarão nesta terra. Nem Moisés escapou. Nem ele entrou. Então observa. E o terceiro acontecimento deste nível que a gente vê no Antigo Testamento é o exílio. Que é esse tempo que nós estamos aqui ainda na fase de avisos. Ainda vai acontecer. Então a gente vê que quando Deus ele não sai por aí matando todo mundo o tempo todo. Ele não faz isso. Agora, quando Ele se levanta para reorganizar a coisa,
E a coisa muda de figura. Olha lá, ó, do 5 ao 8. Ai dos assírios, os que destruíram a Síria e Israel. Ver capítulo 8. Mesmo Deus usando a Síria para trazer juízo sobre as nações, suas maldades e impiedades não passam despercebidas, mas esta sofrerá a devida punição. Veja que Deus, quando Ele usa um homem, quando Ele usa uma mulher, quando Ele usa uma nação, Ele quer que aquela nação, Ele quer que aquele povo faça as coisas exatamente da forma que Ele determinou e que Ele quer. E no momento que Ele está te usando, Ele está observando a tua maneira de agir, de pensar, de se comportar e de transmitir a mensagem que Ele ali está determinando. Se tu sair da linha, se tu te empolgar e fizer fora daquilo que Ele determinou, o mesmo que Ele determinou por você para acontecer sobre aquela pessoa, sobre aquela nação, vem e acontece contigo. Nós vimos lá em 1 Coríntios, acho que foi o capítulo 5, a gente estudou por último, isso. Onde nós vemos um fato onde o apóstolo Paulo entrega um homem nas mãos de Satanás. Que até trouxe o alerta que o povo não deve sair por aí fazendo isso. Isso tem que ser dirigido por Deus. Porque quando você faz algo que Deus não mandou, que Ele não disse, aquilo que você está determinando vai também acontecer sobre você. Pode não acontecer sobre aquela pessoa, mas sobre a tua vida vai. Porque Deus, Ele exige que cada um que é obreiro, que cada um que serve a Deus, faça as coisas exatamente da forma que Ele determinou. Não pode fazer nada fora. Se você faz algo diferente daquilo que Ele disse, o mal que Ele usou você para avisar que aconteceria, cai sobre você também. A mesma maldição vem sobre você. Cuidado com isso, hein? Olha lá o versículo 9 e 10. Calno. Refere-se à vitória da Síria no território da Síria. Samaria, capital do antigo reino de Israel. Refere-se à vitória da Síria em 733 a.C., no qual o rei Peca foi assassinado, segundo Reis 15, 29. Ou seja, ele estava descrevendo até, vai usar a Síria para destruir tal lugar e depois vai trazer a Assíria para destruir. Ou seja, ele está dando até nome, porque nada foge do controle dele, nada sai daquilo que ele determinou. Mas se Deus estava falando tudo isso, por que lá o rei da Síria, então não fizeram diferente? Para que não acontecesse. Aí que está o interessante da Bíblia. Muita gente está no inferno hoje e ouviu diversas vezes aqui na terra: se você não se converter, você vai cair no tormento eterno. Eles sabiam disso. Se converteram? Não. E o resultado? Caíram lá. Então Deus, Ele tem esta liberdade de escrever, de falar, de avisar e dar até nome dos lugares, até nome dos lugares, das doenças que vai acontecer, porque nada vai mudar isso. Ele conhece o meu coração e o teu. Lembra que eu preguei no último episódio sobre a cela, que é o orgulho, que ela cria esta capa. Muitas pessoas que têm dom de visão já viram e descrevem esta capa negra. Ela cria como se fosse uma prisão na tua volta, até no 5º episódio aí da série Atitudes, lá na mesma página aí no site, eu inclusive anexei também a mensagem que eu preguei durante o tempo que nós não estávamos sendo culto,
Eu gravei uma mensagem sobre a prisão do pecado, né? Inclusive ela está aí anexa no mesmo episódio, onde a gente estuda e a gente percebe que a pessoa que está dominada pelo orgulho, né? ela está dentro desta prisão, e nada do que o Espírito Santo faça vai conseguir mudar o pensamento dela. Nada do que Deus faça vai conseguir mudar o pensamento dela, porque é como se tudo que Deus tenta fazer, ele bate nesta prisão e volta. Ele bate nesta prisão e volta. Não entra na pessoa. Porque isso que está lhe protegendo... mas o diabo não é mais forte do que a pessoa. O problema não é o diabo. O problema é que esta cela, esta capa que fica na volta da pessoa, entrou pelo livre-arbítrio dela. E o livre-arbítrio é a única coisa que impede a ação de Deus sobre um ser humano. Nada é mais forte do que Deus, a não ser o nosso livre-arbítrio. Deus pode tentar todos os meios para me mudar. Se eu estiver aprisionado nesta prisão, nada vai me tocar, nada vai mudar o meu pensamento, nada vai mudar a minha ideia, a não ser que de alguma forma Deus consiga destruir esta cela, esta prisão. E inclusive isso é tão sério que a Bíblia dedica um livro inteiro para falar sobre isso, o livro de Jó. Jó era um homem que estava aprisionado nesta prisão. Ele tinha excelentes qualidades, como o próprio Deus fala, era justo, era correto, tinha incríveis qualidades, porém ele não era livre, ele era um prisioneiro. Você observa que lá no primeiro capítulo ele fazia sacrifícios pelos filhos. Em nenhum momento você vê ele fazendo sacrifícios por si mesmo. Nenhum momento. Porque ele se considerava perfeito. Você observa que durante a conversa dele com seus 3 amigos, ele passa um capítulo é o amigo falando, outros 2 é ele se justificando e se defendendo. E ainda dizendo, mesmo que eu pudesse levar Deus a um tribunal para julgar a nossa causa, certamente eu seria condenado e Deus justificado. Ele estava aprisionado nisso. Foi só o sofrimento, as perdas horríveis que ele sofreu. Você imagina todos os teus filhos morrerem no único dia. Olha o ponto que isso é castigo de Deus. Não! O diabo veio com força sobre esta família, sobre esta casa, porque eles não tinham a proteção de Deus. Se o líder, se o único que acreditava em Deus estava aprisionado, imagina o resto. A própria mulher diz, amaldiçoa este Deus e morre. Está percebendo o distanciamento? São pessoas que não acreditavam em vida eterna. Não, bobagem. Morreu, acabou. Então pode amaldiçoar esse Deus, porque depois não tem nada mesmo. Olha a situação da família. E se a mãe tinha esse pensamento, imagina os filhos. Então a única forma, Deus teve que permitir que o diabo entrasse nesta casa e nessa família. A falta de proteção de Deus acabou dando liberdade para o diabo fazer tudo isso, levando até a doença. Porém, Jó era fiel, tinha muitas qualidades. Por isso, Deus não permitiu que o diabo tocasse na sua vida, apenas na sua saúde. Lá no final, a gente observa que Jó ele se arrepende, reconhece as suas falhas, e ao se livrar desta prisão, ele reconhece os seus efeitos, as suas limitações, e Deus o restaura tudo aquilo que ele tinha, inclusive os filhos, mesmo já sendo pessoas avançadas em idade. E Jó, ele tem um tempo de vida na terra, uma expectativa de vida muito maior do que tinham as pessoas já naquela época.
Então observa que o livro de Jó é incrível porque ele nos ajuda a enxergar muito essa cela e a gente cuidar para não cair neste mal. Olha ali, versículo 11. Os assírios consideravam que os ídolos, os deuses sírios, eram maiores que os deuses dos hebreus, referência aos judeus ou israelitas. Do 12 ao 15, descrição do orgulho da Síria, 16 ao 19, descrição da ruína da Síria, do 20 ao 23, mesmo o povo sendo mau aos olhos de Deus, sempre terá um remanescente que se manterá fiel a Deus, a fim de dar seguimento às suas promessas. Ao final, o versículo 22, vemos que Deus não age por vingança, e sim para trazer justiça. Isso eu até destaquei isso para você guardar muito bem isso. Deus não se vinga de ninguém. Deus, ele traz justiça sobre a terra, sobre uma região, sobre uma cidade, sobre um país. Deus, ele pratica justiça, não maldade. Vingança é um ato de maldade. Justiça é um ato de bondade. Então, observa, inclusive depois, lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que a gente não deve se vingar de ninguém. A gente não deve se vingar. Eu até comentei na ceia ontem que se nós sofrermos perseguições, não persiga. Se falarem mal de nós, não fale mal deles. Se eles te acusarem, não os acuse. Porque senão tu está pagando na mesma moeda, e tu está pagando na mesma moeda, você se torna igual a eles. Isso é perigoso, isso pode abrir brecha para que o mal que Deus usou você para falar que aconteceria sobre eles, acabe caindo sobre você também. É perigoso isso, A linha que separa o bem do mal, ela é muito fina, É uma linha de costura, que você está caminhando por cima dela. Um pequeno deslize, descuido, você pode cair para o lado do mal e com isso receber a consequência do mal. Então tem que tomar cuidado com isso. Do 24 ao 27, Deus encoraja o povo a não temer, pois quando a ira de Deus passar, trará novamente a nação à sua terra e os erguerá novamente, como já fez no passado com Moisés. O objetivo de Deus não é destruir a terra. Ainda não é o tempo. Como disse o anjo, a terra ainda tem um tempo e um pouco mais, cerca de meio tempo, um tempo e quase meio tempo ainda de vida. Ela ainda vai durar isso. Então até lá ela não vai ser destruída. Porque assim Deus determinou desde a sua fundação. Porém, Deus sempre consegue separar em meio a essas desgraças, o povo de Deus padece junto, o fiel padece junto, o fiel sofre junto. Quando acontecem essas tragédias enormes, o fiel está no meio de tudo isso, mesmo que a sua família esteja protegida, a sua casa protegida, o alimento não falta, a roupa não falta, a vestimenta, as suas necessidades básicas não faltam, como aconteceu agora com a pandemia, afetou o mundo todo. Porém, nós continuamos trabalhando, comendo, vestindo, não passamos necessidade. Deus abençoa cada um de nós. Agora, Ele nos tirou do meio do país que está com a doença? Não, a gente continuou no meio dele. Assim foi o povo também. De quando eles foram exilados, foram levados como escravos, os fiéis foram levados junto também. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, são exemplos disso. Inclusive a Bíblia dedica livros para falar da sua história, para demonstrar isso.
Os fiéis vão estar no meio do fogo também, vão estar no meio do sofrimento também. Eles não vão ser diferentes. Foram levados como escravos também, viveram momentos difíceis também. Porém, Deus os restaurou e os abençoou muito mais depois lá, em meio à desgraça e ao sofrimento, do que no tempo da paz e na bonança. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, em Israel, nunca teriam o status que tiveram lá na Babilônia. Nunca teriam esse status. Então nós temos que perceber com isso que o que ele está falando aqui é uma realidade, para quando nós estivermos vivendo um momento de ir ser levado como escravo, não amaldiçoe a Deus, não brigue com Deus, não reclame com Deus, dê graças a Deus, agradeça ao Deus. Mas está todo mundo, a minha família morrendo, apanhando, sofrendo e preso. Agradeça a Deus. Este momento ruim vai passar e momentos muito melhores virão. Tenha paciência, tenha paciência. Daniel viveu isso, Sadraque, Mesaque e Abednego viveu isso. Deus sempre separa os seus. E aqui Isaías está lembrando isso, né? 28-34, lista de cidades por onde os assírios passariam para saquear Jerusalém e atacar Judá. Porém, o próprio Deus os abateria, conforme Isaías 37. Descreve. Então veja que ele inclusive dá o nome das cidades que os inimigos iam passar para chegar até Jerusalém e destruir Jerusalém. Olha que coisa incrível isso, né? Essa riqueza de detalhes. O que eu quero dia a dia poder desconstruir com vocês, e é exatamente esse o termo, desconstruir, é que o crente que é fiel, obediente a Deus, ele não adoece nunca, ele não sofre nunca, ele não padece nunca, ele não enfrenta problema nunca, a vida dele, ele vive no céu, na terra. Isso é mentira. Não existe isso. Às vezes se falava, se tu está enfrentando problema, é porque a mão de Deus está pesando sobre você por causa do teu pecado. Irmão, isso é absurdo dizer. Primeiro, não é tempo de julgamento, é tempo de salvação. Lembra lá quando João disse para Jesus, Senhor, tu quer que a gente ore e desça fogo do céu e os consuma? Não, eu não vim destruir a terra, eu vim salvar ela. Deus não veio destruir ninguém agora, ele veio salvar. Tá, mas e por que acontece as desgraças sobre os ímpios? Pelo mesmo motivo que aconteceu sobre os filhos de Jó. Eles não tinham Deus para proteger. O diabo veio com força. Era momento de vir com força sobre a casa de Jó. Era época de vir com força sobre a casa de Jó, pois Deus determinou. Agora, Deus não determinou a morte dos seus filhos. A morte dos filhos aconteceu pela sua impiedade, pela falta de um Deus para proteger e guardar. Por que um monte de crente morreu de Covid? Uns porque chegou a hora, se não morresse de Covid, ia morrer de dor de cabeça, ia morrer de dor na perna, ia morrer de gripe ou de qualquer outra coisa, porque um dia todos nós vamos morrer, vai chegar a hora, não adianta, né? A causa da morte é só um detalhe, agora que ela vai acontecer, vai. E outros morreram porque faltou a proteção de Deus. Chegou o momento da nuvem negra do diabo passar por cima da tua casa, e naquela casa tinha gente que não tinha a proteção de Deus para proteger a sua vida. Porque a gente pode ter diferentes níveis de proteção conforme a nossa espiritualidade, né? Uns podem estar com uma proteção muito maior, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Jesus, em momentos, ele tocou em pessoas leprosas e ele não pegou lepra, a pessoa ficou curada. Só que ele tinha unção espiritual para isso. O que aconteceu com aquele ajudante, se não me engano, de Elias, que queria o tesouro? Eliseu, né?
A minha memória não é lá grande coisa, mas eu lembro das histórias. Isso aí, perfeito, né? Olha, então, é outro exemplo disso. Por que a lepra pegou nele, que nem encostou em Naamã, e não pegou em Jesus, que encostou? Porque o jovem não tinha a espiritualidade para proteger, a ganância estava grande, Jesus tinha espiritualidade. Então, ao longo da tua vida, a espiritualidade, você tem que tomar cuidado com isso para que ela não venha baixar. A tua espiritualidade é como falo do nosso corpo quando a gente está com a imunidade baixa. Eu preciso tomar umas vitaminas porque eu estou com a imunidade baixa, senão eu emendo uma gripe na outra. E aí o povo corre ou para comer laranja ou para tomar vitamina C. Se funciona ou não sei, que eu não sou médico, mas que dizem que funciona, dizem. Agora, quando nós estamos fracos, nós corremos para fortalecer a nossa espiritualidade. Lá no guia que eu escrevi para você ter um crescimento espiritual, que até o irmão Jefferson ele pregou ontem sobre as principais formas de agregarmos essa espiritualidade, né? Que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum. São diferentes modos, a frequência à igreja. Tem inclusive uma mensagem que minha mãe compartilhou. Hoje de manhã eu consegui assistir um pouco dela, que o Billy Graham ele pregou lá no tempo da fita VHS em preto e branco. Lindíssima mensagem. Eu até vou baixá-la depois e botar na minha página depois. Lindíssimo. Hoje de manhã, eu escutando a mensagem, eu chorava ouvindo ele pregar. Eu digo, dificilmente um louvor consegue me emocionar. Muito raro, muito difícil isso. Agora, ouvindo uma mensagem boa, essa mexe comigo. E eu chorava ouvindo o homem pregar, o detalhe, as palavras, a colocação. Incrível. Linda mensagem que ele pregou sobre quando Cristo lavou os pés dos discípulos. A forma como ele traduziu isso foi incrível. Ele falando, naquele tempo, as pessoas usavam muita sandália, né? Usavam muita sandália. E é um tempo de deserto, de muita areia, um tempo seco, então sujavam muito os pés. Então, Cristo ele foi lavar os pés dos discípulos. Não precisava lavar a cabeça e as mãos, porque eles já tinham alcançado a salvação. Eles já conheciam o caminho. Eles não precisavam ser lavados de novo. Eles já tinham sido batizados. Eles precisavam ser purificados. E que no mundo, a contaminação do mundo se multiplica cada vez mais. A contaminação está cada vez mais, a sujeira do mundo está cada vez mais. E que por isso nós precisamos constantemente nos purificarmos. Porque quando caminhamos pelo mundo, nós nos sujamos com a sua contaminação. E que por isso, se lá no passado eu ia uma vez à igreja, agora eu tenho que ir duas. Que se antes eu ia no culto só domingo de manhã, agora eu tenho que ir no culto domingo de manhã e domingo de tarde também. Se antes eu ia ao culto uma vez por semana, agora eu vou ter que ir 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, para que eu possa me livrar dessa contaminação do mundo que me contamina todo dia por onde eu passo. Uma belíssima mensagem, né? Nos ajuda a compreender a importância disso. Nós vamos falar da frequência na igreja. Cada vez que você vem à igreja, você está se livrando desta contaminação. Quando você se envolve, você busca Deus para a tua vida, você além de se livrar desta contaminação, você não fica casa vazia. Você passa a ser uma casa cheia. Numa casa cheia o diabo não entra. Numa casa vazia sim. Vir à igreja vale a pena? Claro que vale. Quando você vem, você é lavado, é purificado. Só que se a tua casa ficar vazia, você sai ali fora, o diabo volta a ele mais 8. Aí você pensa, mas poxa, bispo, quando mais eu vou à igreja, pior fica. Mas é claro, você vem à igreja e se purifica, mas é sempre casa vazia. Dentro de ti não entra aquilo que acontece na igreja. Não entra no teu coração, não entra em você. Por isso que você acumula desgraça em cima de desgraça. Então, o que o Isaías ele está nos ajudando a compreender aqui nesse capítulo 10
é para que a gente possa perceber cada ato que você tem na tua vida ligado com Deus, ele vai trabalhar uma área da tua vida. Vir à igreja te purifica, te limpa, mas não te enche do Espírito Santo. A tua casa vai ficar cheia se você buscar este Deus, se você clamar a este Deus. Vamos então para o capítulo 11